Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais uma aula, dia 13 de maio. Então vamos lá. Nós vimos o conceito de temperatura, vamos corrigir, né? Os exercícios que ficaram relacionados à temperatura. Vimos exemplos de escalas termométricas, chegamos a fazer alguns exercícios. Aqui exemplos e ficou alguns para casa. Então vamos lá. Qual o valor da temperatura em Fahrenheit se o termômetro marca 300 Kelvin? Então vamos lá. Eu não tenho equação de Fahrenheit com Kelvin. Não tem. Mas o que eu posso fazer? Eu posso converter esse valor para grau Celsius, ou seja, no lugar de K eu boto 300. Então eu sei que 300 menos 273. Então eu sei que essa temperatura ela vai ser de 27 graus. Então agora que eu tenho o valor da minha temperatura em graus Celsius, eu venho e substituo ela para Fahrenheit. Viu como é simples? Então, no lugar de C, eu vou botar 27. Eu vou passar o 9 para o outro lado. Então, vezes 9, para a gente poder resolver. Que é F menos 32. Estou achando que isso aqui acho que não vai dar número inteiro, né? Não tem problema não. 27 vezes 9, 243. Dividido por 5, 48,6. Então, passo 32 para o outro lado, mais 32. Então, só somar. Meu F vale 80,6. Então, significa que se eu tiver uma temperatura a 300 Kelvin, ele vai me representar 80,6 Fahrenheit. Tudo bem? Então, próximo, em um dia ensolarado, a temperatura marcou 10 graus Celsius de manhã e 25 à tarde. Qual a variação de temperatura na escala Kelvin? Então, como que eu vou fazer essa escala? Existe uma equação própria para a escala Kelvin. Como eu estou comparando só o Celsius com o Kelvin, então esse cara eu posso tirar da minha equação. Significa que ambos são divisíveis por 5, logo eu posso dizer que a variação dos dois é igual. Qual a variação da escala Celsius? Se ele começou o dia com 10 e terminou com 25, é 25 menos 10. Isso vai me dar exatamente 15. Então significa que a variação da temperatura na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius, que vale 15. Certo? Última questão. João trabalha na siderúrgica e, para facilitar o projeto, ele construiu um termômetro, onde 15R corresponde a 750, 100R corresponde a 200. Qual será o valor em Celsius se o termômetro R marcar 60? Então, lembra que a gente resolveu um exercício parecido? Então, eu vou pegar aqui o exercício e vamos substituir. Então, vamos lá. Eu sei que a minha temperatura máxima em graus Celsius, ela vai para 750. Quando ela está em 750, eu vou ter 100R. Quando ela está... Ah, não, onde 15... Não, peraí. Onde 15R representa 750. Ah, aqui eu inverti, eu botei 200. Não tem problema não. A gente bota 200. A gente vai ter uma coisa invertida, mas vai mudar nada não. Então, se ele pergunta qual vai ser o valor se ele tiver aqui com 60R. Então, aqui eu tenho aqui uma temperatura invertida, uma escala invertida, mas a forma de resolução é a mesma, tá? Não vai mudar em nada. Então, vamos lá, a única diferença pode dar negativo. Então, número de cima, número menor dividido pelo número maior. Então, o meu número menor é 750, C menos 750.
dividido pelo maior, que é 200 menos 750. Número menor vai ser R menos 15 sobre 100 menos 0. Então aqui vai ficar 750. 200 menos 750 vai dar 550. Então, e aqui o meu R, ele vale 60, 60 menos 15, aqui vai valer 100. Eu vou tirar um zero, né? Eu tiro um zero de um lado, tiro um zero do outro, ponto. Então aqui vai ficar menos 55, 750, 60 menos 15 vai dar 45. 45 dividido por 10. Vou botar aqui, 45 dividido por 10. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui vai dar 4,5. Passo para lá o 50 multiplicando, né? Então vai ficar C menos 750, que vai dar menos 55 vezes 4,5. Tirar a câmera aqui para não atrapalhar. Então, vou fazer aqui no cantinho. 55 vezes 4,5 dá 277. 247,5. Passa para o outro lado somando, né? Então, 750 menos 247,5, 502,5. Então, por mais que ali eu tenha acabado colocando o valor errado, né? Botado era invertido, não tem problema nenhum. Na verdade, a escala Celsius ela era invertida. Se a gente for procurar na internet, ela vai ser invertida, né? Ela era inicialmente invertida exatamente porque ele não trabalhava com números negativos, né? Os números negativos podiam acabar ocasionando erros. Mas a resolução é essa mesmo. Indo um pouquinho para o nosso conteúdo, o que a gente tem? Nós vimos o conceito de temperatura. Basicamente, a gente veria o conceito de calor, equilíbrio térmico, máquinas térmicas, atividade e questionamentos. O que a gente vai fazer? A gente vai ver um passo no meio desse caminho, que é a parte de dilatação, que é o efeito da temperatura, certo? Então vamos ao conceito de dilatação. Então o que acontece? A dilatação é o efeito da temperatura, ou seja, quando você adiciona temperatura num corpo, né, quando esse corpo varia a temperatura, ele dilata. Ou seja, né, a gente tem aqui que a dilatação ocorre quando o corpo sofre variação de temperatura, onde quando a temperatura se aumenta, o corpo dilata, e quando a temperatura diminui, o corpo comprime. O exemplo que a gente tem, por exemplo, quando a pessoa vai utilizar anéis, né? Se ela tiver muito quente, um calor muito quente, geralmente o anel ele trava, fica preso no dedo. Isso por quê? Porque o corpo dilatou. Então aqui eu tenho um bloquinho que ele está a 20 graus. Conforme ele aquece, eu tenho que ele vai aumentar a temperatura dele, né? Está aqui escrito o corpo dilata. Já quando ele diminui o volume dele, eu tenho que exatamente a temperatura diminui e o corpo contrai, né? Então esses são os efeitos da temperatura. E é muito importante a gente ter uma noção desses efeitos da temperatura por diversas formas. Mas o que está acontecendo ali? Então nós vimos no conceito das escalas termométricas que a escala Kelvin ela está associada à definição de agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais agitado vai ser essas moléculas. Então vamos pensar numa festa. Está todo mundo a uma mesma temperatura.
Quando eu aqueço esse corpo, né, quando digamos que o lugar começa a ficar abafado, né, na festa, as pessoas começam o quê? Começa a se sentir mal, enjoado, ou começa a querer se movimentar, agitar mais, e ela vai querer ter mais espaço para ela. Então, as pessoas vão se distanciar uma da outra. É a mesma coisa que eu tenho aqui no meu material. Então, eu tenho material formado lá por vários átomos, aumentei a temperatura, esse material vai aumentar o volume dele. Ele vai tender a dilatar, a aumentar o comprimento. E aí, existem três tipos de dilatação. A dilatação ela pode ocorrer de forma linear. O que eu quero dizer com forma linear? A dilatação ela ocorre nas três dimensões, x, y, z, largura, comprimento e altura. Só que dependendo da combinação, né, por exemplo, eu tenho um canudo, esse canudo que eu tenho, ele tem um comprimento que é muito maior em relação à largura dele. Então eu posso dizer que a dilatação, os átomos estão alinhados muito mais em relação ao meu comprimento do que em relação à minha largura. Então eu posso dizer que essa dilatação ela vai ser uma dilatação linear. Né? Então o exemplo que a gente tem é o fio, trilho de trem. A gente tem que levar em consideração exatamente esse efeito da dilatação linear. O que seria uma dilatação superficial? Superfície, área. Né? Superficial vai ser uma chapa, uma placa, uma superfície plana. O que é uma dilatação volumétrica? Ela vai ocorrer nas três direções. É um cubo, uma panela, um líquido. Ou seja, todos esses efeitos a gente tem através da dilatação. Então, o exemplo simples que a gente tem aqui é a dilatação linear. O que é a dilatação linear? Por que, por exemplo, quando a gente vai na ponte Rio-Niterói, a gente sente tipo uma lombada, né? Vai andando de carro e vai fazer assim, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Exatamente porque tem um espaço, né, na ponte que é um espaço para que quando tiver um calor muito grande ela possa dilatar e muito frio ela possa comprimir. Porque se eu coloco ele um conectado no outro, não tem para onde dilatar. Imagina, os fios estão querendo dilatar, só que eles não conseguem. Eles vão fazer isso aqui, ó. Pum. Eles vão se mover para cima. E isso é um problema sério. Aqui, ó. No caso da linha férrea, ela vai acabar entortando. Isso porque é efeito de dilatação. Então, ó, olha como tem um espaço entre eles. A mesma coisa serve para o fio de alta tensão. Em um dia muito frio, se você deixa o fio esticado, em um dia muito frio, o fio vai começar a esticar, 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 ele pode romper. Então, é ideal você deixar uma folga para levar em consideração essa dilatação. E como que eu calculo essa dilatação? A dilatação ela vai ser dada por essa fórmula. O meu comprimento, uma propriedade do material, a variação de temperatura. Então, o quanto eu dilatei depende do meu comprimento, ou seja, o quanto meu dilatei vai depender se é um quilômetro de uma linha férrea ou se vai ser 10 centímetros, 15 centímetros de uma caneta. Né? Então, o coeficiente do material, ferro, cobre, zinco, cada um deles vai ter um diferente e o quanto variou. Ou seja, se ele variou de 10 graus, 10 a 20, é diferente se ele variou de 10 a 50. Certo? E todas as relações elas vão ter mais ou menos essa comparação. Então, ó, dilatação superficial, né? Eu vou ter o quê? Que ele vai dilatar em área. E aí vem a pergunta, por que quando o pedreiro vai fazer lá o rejunte, ele vai botar os pisos, ele deixa um espaço? Esse espaço é exatamente para evitar e evitar que ou proporcionar, né, que o piso dilate. Se ele não tiver um espaço, ele vai ocorrer isso aqui, ó. O piso não tem. Foi exatamente aquele vídeo, né, que eu mostrei do trilho do trem. O piso está aqui, não tem para onde dilatar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai se jogar para cima. Então ele vai acabar quebrando. E aí como que eu analiso ele? Mesmo caso, uma propriedade do material, só que nesse caso uma propriedade de área, aqui uma propriedade de comprimento. A área do inicial, comprimento inicial, variação de temperatura, variação de temperatura. Simples, a mesma fórmula para os três. E por volume, a gente tem o quê? Que ele vai
aumentar o volume dele e a gente vai ter o mesmo processo. Volume, propriedade e temperatura. Só que qual é a grande relação? O coeficiente de dilatação linear é em uma dimensão. Coeficiente de dilatação volumétrico é em 3, superficial em 2. Então eu posso relacionar um com o outro através dessa propriedade. Isso aqui é muito importante porque, por exemplo, você botou a panela e botou água para ferver. Por que, que a água ela começa a ferver e ela borbulha para fora? Porque a água ela dilata muito mais do que a panela. Ou seja, a panela ela vai aumentar, então ela vai comportar mais líquido. Mas ao mesmo tempo o líquido vai dilatar. Então ele vai extravasar e vai para fora. Então, aqui a gente tem o caso, né, dos líquidos. Ó. Você tem o recipiente, o volume ele dilata, só que o líquido dilata muito mais do que o volume. Então ele acaba caindo. Então o volume que transbordou, eu consigo calcular pelo volume do líquido menos o volume do meu recipiente. Essa matéria não é uma matéria difícil, ela é chata por causa das contas, mas em si ela não é difícil. E aí outro passo interessante que a gente tem aqui é isso aqui, ó, efeito anômalo da água. O que é o efeito anômalo da água? Existe um processo que entre 0 e 4 graus Celsius, a água ela muda a densidade dela. Ou seja, entre 0 e 4 graus Celsius é de se esperar que aumentando a temperatura, eu vou ter um aumento de volume. Mas não é o que acontece, o volume diminui. Por que o volume diminui? Ele diminui exatamente por causa disso. Ó. Eu tenho uma estrutura cristalina da água, tudo bem? Né, o floco de neve. Quando ele sai de água, sai de gelo para água, ele quebra essas ligações químicas. No momento que ele quebra essas ligações químicas, as moléculas elas vão estar mais juntas, vão poder se juntar mais. Então, nesse processo, o volume vai diminuir. E aí, qual é o efeito do volume diminuir? O efeito é que a densidade muda. Lembra, densidade é massa sobre volume. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A água chega a 4 graus Celsius, tende a diminuir o volume, fazendo a densidade aumentar. Logo, ela tende a descer e o gelo, que é mais leve, tende a ficar em cima. Ou seja, quando ela faz isso, a água diminui, afunda e o gelo boia. Qual é a grande relação? Qual a importância disso? O gelo é um excelente isolante térmico. Então, por mais que o cara esteja lá no gelo, por que o rio não congela? Né? Congela só a parte de cima. Porque devido a esse efeito, a água vai para o fundo, o gelo vai ficar em cima. Como o gelo é isolante térmico, ele vai congelando, vai congelando, vai congelando, 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 pum. Chega um momento em que o rio, a crosta de gelo vai estar tão grande que ele vai funcionar como isolante térmico, ou seja, igual iglu, casa no gelo. É a mesma ideia, o mesmo conceito. Certo? E isso evita, por exemplo, com que todo o rio congele. E isso é muito importante para a nossa vida, porque, por exemplo, nas eras glaciais, né, onde a temperatura era muito fria, isso possibilitava com que a água lá embaixo ficasse entre 0 e 4 graus Celsius. Ou seja, permitia que mesmo naquelas épocas redundantes, a vida ainda se propagasse debaixo d'água, né, de tão importante que ela é. E como que eu vou resolver as minhas questões? Simples. É pegar e substituir o valor. Né? Então aqui eu tenho um exemplo. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 a 60. Sabendo que a barra 10 tem comprimento de 5 e que o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o alfa, vale 1,6, podemos afirmar que a variação ocorrida no comprimento é tanto, ou seja, o quanto que aumentou. Então, repara, variou a temperatura de quanto até quanto? De 10 a 60, variou 50. Qual é a minha equação? Comprimento inicial, propriedade, temperatura. Botei os três, vou multiplicar. O chato é o quê? Porque eu vou acabar lidando com uma potência. Resolvi, achei 3 vezes 10 menos 4. O que eu quero dizer com isso? Se eu for fazer a conta, ele tinha 5 metros e ele aumentou 0,0003 metros. Isso aqui é importante? Cara, isso é muito importante. Por exemplo, se a gente for colocar um parafuso, imagina lá um navio, você vai colocar ele, parafusar ele. Se você coloca um parafuso muito folgado, conforme o navio anda, um helicóptero, o parafuso vai vibrar e ele pode sair.
Então eu tenho que levar em consideração a dilatação dele, porque se eu coloco ele do tamanho certo, ele não encaixa. Então o que eles fazem? Eles congelam o parafuso para o parafuso diminuir, coloca ele ali dentro, ele aumenta de volume e ele tapa e fica no tamanho certo. Porque se tiver alguma folga, o parafuso vai vibrar e ele pode cair. Né? Isso é um problema muito, muito sério. E geralmente esses navios ou helicóptero ele tem que ser desmontado e montado de novo. Exatamente quando você faz o recall, uma revisão dele. Então, para casa, eu tenho exatamente uma questão similar a essa. Vou escrever aqui para vocês e mando lá no grupo. Certo, gente? Alguma dúvida? Então fica para casa essa atividade e nos vemos na próxima aula. Né? Aí na próxima a gente já começa a ver a parte de calor e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia aí sobre dilatação. Então, até mais.